Meus irmãos, quero gravar esse vídeo para ajudar alguns irmãos que têm dificuldade de entendimento em relação ao dízimo, né, no Novo Testamento. O que seria o dízimo no Novo Testamento ou contribuições no Novo Testamento, né? Bom, a gente sabe que no Antigo Testamento a Bíblia ela nos ensina que o povo israelita vivia debaixo de uma ordenância que era obrigatório eles dizimarem. Eles tinham que dar o dízimo, porque os levitas e os sacerdotes precisavam aquelas ofertas, daqueles dízimos para poder se manter. O ministério sacerdotal era uma profissão. Era um ministério, mas ao mesmo tempo era uma profissão, porque o homem se dedicava àquilo e ele recebia por aquilo, né? Você pode entender isso? Porque no Novo Testamento, o que acontece? A obra ela é voluntária. É um ministério apostólico, né? É um discipulado que Jesus diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Mas como em vídeos passados que nós havíamos feito, nós lemos lá no livro de Mateus capítulo 10, versículo 8, que Jesus diz para não cobrar, porque recebeu de graça. Ou seja, o ministério de um homem, de uma mulher no Novo Testamento, ele é voluntário, mas pode-se viver daquilo que ele recebe voluntariamente, de coletas voluntárias, né? O homem e a mulher de Deus pode, se ele estiver empenhado na obra, sempre ele pode receber daquilo. Mas não existe mais uma determinação, ó, você tem que dar 10% para a obra, e ali daqueles 10% ele tira o salário. Não. O que acontece hoje em dia é o seguinte: o dízimo ele foi implantado não na igreja primitiva, porque na igreja primitiva, eu vou até ler com vocês aqui no livro de Atos, capítulo 5, que na igreja primitiva eles não cobravam dízimos. Para a gente ter ciência disso, a gente tem que ler o livro de Atos dos Apóstolos. Uma vez me perguntaram, aonde começou a igreja? Aí outro respondeu, né? Ela começou no nascimento de Jesus. Negativo. Porque se as informações estiverem erradas, as decisões ali daquelas informações erradas serão erradas também. Então, a igreja ela não começou no nascimento de Jesus, ela começou após a morte do Senhor Jesus. Porque antes do Senhor Jesus, o véu não se havia rasgado. Eles ainda viviam debaixo de uma antiga aliança. Após a morte do Senhor Jesus, veio a nova aliança. E na nova aliança não se cobravam dízimos. E nem ofertas específicas. Ó, você tem que dar tanto, contribuir com tanto. Não. Era tudo voluntário. Tanto as ofertas, como também o ministério dos homens. Era voluntário. Se um homem queria servir, ele servia, mas voluntariamente. Né? Porque todos têm o ide sobre a sua vida. Ide pregai o evangelho. Só que é uma obra voluntária. Olha, vamos ver no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Olha só, ele vendeu uma propriedade, não tinha valor estipulado. Se era 10%, 15%, 60%. Uns até usam esse texto aqui para dizer o quê? Não, é melhor dar o dízimo ou a propriedade? Então fica com o dízimo, irmão. Não é assim. Tem que ser ensinado certo. Ó, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Né, eles estavam de comum acordo, combinados. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Para quê? Os apóstolos ali representavam quem? Os pastores das igrejas. E eles recebiam aquelas ofertas. E por sua vez, eles a distribuíam para que houvesse igualdade. Será que isso acontece hoje? Então vamos lá, continuando. E disse então Pedro a Ananias: Ananias,
por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste partes do preço da propriedade, da herdade? Alguns, de maldade, malícia ou falta de conhecimento, falam que aqui ele estava mentindo sobre a oferta, sobre o dízimo. Aí ele tinha que ter dado dízimo, mas ele deu só uma parte, usou, olha irmão, que absurdo, usou o dinheiro para comprar remédio, usou para pagar as contas e agora vem dar migalha. Olha aí, mentiu para o Espírito Santo. Irmão, Pedro não falou nada disso. Vamos entender aqui o texto. Disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Olha só o que escondem. Guardando-a, não ficava para ti? Quer dizer, se você não vendesse a herdade e guardasse ela, não era tua? E vendida, não estava em teu poder? Olha só, se você guardasse essa herdade, esse terreno, não era teu? E se você vendesse ele, o dinheiro estivesse na tua mão, estava sob o teu poder. Pedro aqui estava dizendo para Ananias, você podia fazer o que quiser do que era teu, da tua herdade, do teu dinheiro, o que quisesse. Só que olha que o erro de Ananias foi esse, porque formaste esse desígnio em teu coração. Qual desígnio? Porque formaste essa decisão de dar a Deus isso, contribuir com o ministério apostólico, contribuir com a igreja, com a assistência social. O que Ananias ele errou foi o seguinte, ele determinou no coração dele em dar. Ele ia dar aquilo ali. Só que aí, ao ir levando o dinheiro daquela propriedade, no meio do caminho ele falou, não, eu ia dar esse valor X, vou diminuir para Y. Ele fez isso. E com isso, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus, para Deus. Vocês conseguem entender esse versículo aqui? Ananias não era obrigado a contribuir. E se ele vendesse a herdade dele, ele não era obrigado a dar o dinheiro. Mas o pecado dele foi aonde? Foi quando ele fez o propósito de dar e depois ele não deu aquilo que ele falou que ia dar. Entendeu? Agora eu não posso pegar essa passagem bíblica aqui e falar, meus irmãos, tá vendo? Deus matou Ananias porque Ananias, ele não deu o dízimo. Irmão, isso é má fé. É malandragem. Na nova aliança não existe dízimo. E as contribuições são voluntárias. Deus não vai matar você se você não der um valor X. Você só dá se você sentir no seu coração de dar. Entendeu como é que é? Olha a outra passagem aqui, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Essa passagem aqui ela é muito usada no momento de pedir contribuição. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância ceifará. Aqui, muitos homens, eles usam de má fé e malandragem e esperteza. Por quê? Porque eles usam aqui uma combinação perfeita. Eles usam o medo e a ganância. Olha só, o que semeia pouco, pouco também vai colher. Ele bota medo. Não, se você der pouco, você vai ter pouco. Eu cheguei a ouvir até pastor dizer assim, se você não der o seu dízimo, você vai gastar o seu dinheiro na farmácia, em oficina mecânica, você vai gastar seu dinheiro com pedreiro. Ô, irmão, a gente não pode usar desses artifícios para querer fazer a igreja contribuir. Tem que ser uma coisa de coração. Muitos criticam a congregação cristã no Brasil
Mas a Igreja Congregação Cristã, nesse ponto que eu vou falar, eles estão certos. Eles não cobram dízimo do povo. Além de não cobrar dízimo, eles não forçam as pessoas a ficar dando. Faça seu voto, faça sua oferta, pega aí o carnezinho. Eles não fazem isso. E olha como eles constroem umas igrejas bonitas, tudo padronizada, né? Então, não pode ser usado desse tipo de artifício. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Não é para você arrumar briga lá na igreja que você congrega. Entenda bem. Mas é que você tenha alívio no seu coração quando você não poder contribuir e não ficar ali debaixo de ameaça, achando que o devorador vai arrebentar a tua vida, achando que Deus ele vai te matar. Não, meu querido. Eu estou falando isso para que você na sua vida tenha paz e saiba administrar o seu dinheiro, aquilo que você ganha. Pague as suas contas. Você não é a igreja? Então pague as suas contas. Limpe o seu nome. Leve sua família para um bom passeio. Glorifique ao nome do Senhor. E não fique com o coração pesado. Eu não dei o dízimo. Eu não dei aquela oferta que pediram. Não, isso é voluntário. No Novo Testamento é tudo voluntário. E eu te provo, ó. 2 Coríntios 9, onde nós estávamos lendo, versículo 6, né? Nós lemos. Olha o versículo 7. Esse aqui era um homem, o maior fariseu que tinha. Ele aprendeu com Gamaliel. Paulo, ele era fariseu. E se o dízimo fosse para o Novo Testamento, como Paulo ele era um homem letrado, conhecedor da lei, ele tinha dito para a igreja dar o 10%. Mas ele não ensinou isso nas suas cartas paulinas. Olha o versículo 7, o que ele diz. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então a oferta, ela não pode ser manipulada. A oferta tem que ser estimulada pelo Espírito Santo em você. Você tem que contribuir vendo a necessidade da sua igreja. Minha igreja está precisando de luz, está precisando pintar as paredes, está precisando de um piso novo, eu vou contribuir para isso. Entendeu agora? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vamos tentar esclarecer o máximo possível. Você entendeu? Paulo escreveu isso, e Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele não era apóstolo dos judeus. Paulo saiu para pregar aos gentios, que eram pessoas que não eram judias, da descendência dos judeus. Seria nós, né? Nós, os que estão no Brasil, Estados Unidos, Holanda, né? Eram os que não eram israelitas. E se o dízimo fosse para a nova aliança, o Novo Testamento, Paulo teria falado, para a igreja é determinada uma ordem de dar o dízimo. Muitas vezes Paulo ele escrevia, digo isso eu, não o Senhor, é conselho meu, não de Deus, não é mandamento. Lá em, acho que é 1 Coríntios 7, quando fala a respeito do casamento, né? Então, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Olha agora, não com tristeza, porque tem muitos irmãos que dão com tristeza, porque foram tão forçados a dar, que eles dão com tristeza. Ele fala, poxa, queria tanto limpar o meu nome, não estou conseguindo, mas tem que contribuir, né? Eu tenho que dar o dízimo, porque se eu não der, o devorador vai ficar doido. Então, Paulo, como ele era um conhecedor da lei, ele sabia que na lei muitos davam com tristeza. Não sentiam prazer em dar. Porque na lei eles tinham que dar mesmo sem condições. Ou se as condições fossem baixas, eles davam segundo suas condições. Mas se tivesse muito compromisso, em alguns casos lá na lei, eles deixavam de cumprir os compromissos para poder dar o dízimo.
Mas na nova aliança não tem isso, é voluntário. Ó, não com tristeza ou por necessidade. Eita, aí que pega os crentes na ganância. Sabe por quê? Tem crente que dá contribuição pela ganância. Eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que fazer esse voto, porque tô precisando comprar meu carro, né? Tô precisando comprar um apartamento. Paulo, ele já era um conhecedor da lei. Ele sabia que muitos davam com tristeza e por necessidade. Lá em Malaquias 3:10 fala, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Para que eu abra as janelas do céu. Porque eles viam que abrindo as janelas do céu, Deus derramava umas bênçãos sem medidas. Então pessoas davam por necessidade, pela ganância. Não, eu vou dar porque Deus vai me dar, então eu não posso parar de dar. Tenho que dar por tristeza e tenho que dar por necessidade. Mas Paulo está ensinando aqui na nova aliança, não dê por tristeza. Se você não consegue dar, não dê. Não fique triste. E não dê também por necessidade, por barganha. Não, eu vou dar para Deus me dar. Nosso Deus não é um Deus de barganha. Você dá segundo propôs no seu coração. E segundo propôs no seu coração é segundo as suas necessidades. Se você está devendo água, se você está devendo a luz, se você está devendo para o paneleiro, para a mulher do Yakult, meus irmãos, você vai desinteirar o dinheiro. Ô irmão, você vai deixar de pagar suas contas, irmão, e vai contribuir sua vida, como é que vai ficar? Aquele que está lá pedindo, as contas dele estão todas pagas. Aqueles que não te contam a verdade sobre isso já estão com as contas pagas. Plano de saúde, carros bons, quitados, PVA pago, pneus novos, casas maravilhosas e filhos nas melhores escolas. Então tome cuidado. Porque às vezes você está aí passando uma prova achando que é Deus que está te dando essa prova e não é não. Às vezes você não está sabendo administrar, mas eu faço esse vídeo para iluminar você, o seu conhecimento. Aquele que fala que você é o avarento, cuidado, porque às vezes pode ser ele que é o avarento. Abre a mão para Deus, seu avarento. Mas vê se ele faz alguma coisa para alguém. Então é fácil chamar os outros de avarento sendo avarento. Então você não está sendo avarento se você não contribuir. Você não vai estar sendo avarento. Você vai estar sendo prudente. Já pensou a mulher do Yakult batendo lá na porta da sua casa lá, pela 10ª vez pedindo para você pagar? Aí você fala que não tem dinheiro, ela sai murmurando. Olha lá o crente lá. Ó. O crente não paga ninguém. Olha, irmãos. Então cuidado, irmãos. Cuidado. Porque às vezes tem crente que está escandalizando o nome do Senhor. Não paga suas contas. Os filhos reclamam. Fala, nossa pai, o senhor trabalha, o senhor tem tudo, mas só vive na pendura. Às vezes de você dar um presentinho bom pro teu filho. Às vezes você faz aqueles votos naquelas igrejas que pede R$500, R$1.000. E a janela do céu não abriu ainda para você. Já percebeu isso? Mas para aqueles que estão pedindo, a janela do céu se abriu o mar vermelho. Então tome cuidado. Olha aqui, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não por tristeza e nem por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. E para você dar com alegria, você tem que dar consciente que a sua vida tá legal. Como é que você vai estar ajudando alguém se você não está se ajudando? Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não está se ajudando, como é que você vai ajudar os outros? Entendeu? Ah, mas como é que eu vou fazer então, irmão Luiz? Na hora que começarem a pedir. Pense no que nós estamos falando aqui nesse vídeo. Veja suas necessidades primeiro. Porque essas coletas aqui, ó, se você no livro de
No mesmo livro aqui, 2 Coríntios 9, mas no capítulo 8, você vai ver que as coletas que Paulo fazia não era para usufruir do dinheiro, mas era para ajudar os judeus pobres de Jerusalém, que estavam em Jerusalém, e outras pessoas que passavam necessidades. Às vezes você está passando necessidade e não está recebendo ajuda. Então, quando cobrarem, que você estiver lá no culto, ficarem cobrando, irmão, realize primeiro as necessidades da sua casa. Depois você passa a ajudar quando você tiver condições. Ah, mas em relação ao dízimo? Aí é você e Deus, meu querido. Se você quer dar o dízimo, tanto que esse vídeo não é para te contrariar e nem para te confrontar, mas para trazer alívio ao seu coração. Porque às vezes você está com o dinheiro lá para realizar um negócio na sua casa, às vezes até para comprar um remédio, e você não vai comprar o remédio porque às vezes você quer separar aquele dinheiro para levar, porque te ensinaram que você tem que dar os 10%. Só que você pode pagar as suas contas. Se você sentir no coração de dar, isso aí é você e Deus. Se você quiser dar os 10%, é você e Deus. Agora, se você tiver necessidades na sua casa e não puder dar nada naquele mês, meu querido, é você e Deus vai ser com você. Entendeu? Porque pessoas são oprimidas. Pessoas são oprimidas dentro da igreja. Ah, se você não der, o devorador vai arrebentar com a tua vida. Você vai gastar tudo lá na farmácia. Meus irmãos, não é assim que funciona, não. Tome cuidado. Quem implantou o dízimo, pelo pouco conhecimento que eu tenho a respeito da história, na igreja primitiva não tinha dízimo. Mas na igreja católica que se começou a cobrar os dízimos. Aí começaram a se cobrar os dízimos, mais pra frente cobrar indulgências, tinha que comprar terreno no céu. É igual o que está acontecendo nos dias de hoje. Começam se cobrando os dízimos, daqui a pouco estão cobrando ofertas altíssimas, vendendo milagres, e o povo cada vez mais contribuindo e passando necessidade. E é uma luta que nunca acaba. E você não sabe nem administrar o que você ganha. Então tome cuidado. Congregue sim, continue congregando, mas seja prudente. Supra as necessidades da sua casa. Veja que pela Bíblia você está respaldado. A própria Bíblia diz, contribua segundo o que propôs no seu coração. E aliás, também segundo a sua prosperidade. Se você não tem prosperidade para dar, irmão, satisfaça primeiro as necessidades da sua casa. E aí depois você contribui. Entendeu? Esse vídeo não é para te fazer brigar lá na sua igreja, nada disso. Mas é que para você ter a consciência que você tem que regularizar a sua vida, você tem que arrumar a sua vida primeiro, para depois ajudar as outras pessoas. Para depois ajudar. Em primeiro lugar, na escala de valores tem que estar Deus na sua vida. Na segunda é a sua família. E terceira, a igreja. Primeiro Deus, segundo a sua família, terceira, a igreja. Às vezes você vai tirar de dentro da tua casa para poder contribuir, irmãos. Às vezes numa obra que já não paga mais aluguel, que já está toda estruturada, e às vezes a sua casa está com goteira, o piso lá está todo quebrado, às vezes a sua vida está toda bagunçada, e o ímpio está dizendo, olha lá a vida do crente, olha lá o crente como é que está. Então, irmãos, tome cuidado. Continue buscando a Deus sim, mas seja prudente, saiba o que a Bíblia está dizendo. Entenda o que significa isso. Contribua o que segundo propôs no seu coração. Mas esse segundo propôs no seu coração tem que vir de você. Não é alguém que tem que falar para você dar. Isso aqui é você, segundo o teu coração. Deus abençoe. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Estaremos fazendo novos vídeos. E o que eu puder responder aqui para vocês aqui, estarei respondendo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E deixe já o seu joinha para fortalecer o vídeo. E que a sua vida seja uma bênção. Oro e intercedo para que Deus te ilumine no conhecimento e que você cresça no conhecimento e na graça também.
Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.